Agora vamos mudar de assunto e falar de uma polêmica que foi a declaração do ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. Ele disse o seguinte, né? Ele minimizou esse aumento de energia elétrica que a gente tem vivido. Nós estamos na maior crise hídrica do país e isso, consequentemente, afeta todos nós brasileiros que pagamos energia elétrica, porque há uma bandeira tarifária vermelha no patamar 2. E a declaração dele foi mais ou menos, o que tem? Aumentar um pouco a energia porque não está chovendo? Causou muita surpresa e muito, né, susto até, porque não era algo que a gente esperava ouvir do ministro da Economia, que é uma das saídas, das possibilidades da gente tentar amenizar o nosso impacto econômico, né? Para quem não ouviu, a gente vai poder acompanhar aí um trecho da fala dele e depois a gente comenta um pouquinho mais. O Brasil lidou, do ponto de vista econômico, muito bem com a crise. E, de novo, o Congresso, articulado, todos os senhores que estão aí nos ajudaram. Estou vendo vários amigos aqui, deputados, senadores, nos ajudaram. E os empresários do outro lado fizeram a sua parte. O ano passado nós gastamos 650 bilhões em ajuda à economia. Esse ano nós gastamos 150, um quarto. Só que a economia está crescendo muito mais e está voando. Porque esse ano nós focalizamos a ajuda para vacina. O ano passado não existiam as vacinas. Vamos criar mais 2 milhões de empregos, a redação bombando, consumo de energia elétrica bombando, consumo de combustíveis bombando, quer dizer, a economia está vindo com toda a força. Há nuvens no horizonte? Temos a crise hídrica, forte pela frente, mas a economia brasileira está furando as ondas. Nós furamos a primeira onda da pandemia, furamos a segunda onda. Estamos fazendo um retorno seguro ao trabalho, a vacinação em massa na população, retorno ao trabalho, reabertura para as aulas, o setor de serviços voltando, bares e restaurantes, está voltando todo mundo ao mesmo tempo. A economia está bombando e continua a narrativa de que o governo não está fazendo nada. Agradeço todo o apoio que os empresários têm dado. E estou muito confiante no futuro do Brasil. Eu acho que a democracia é barulhenta, é um barulho imenso, mas o meu conselho é o seguinte: tapa os ouvidos, espera mais um pouquinho que nós vamos sair do lado de lá. Nós já tampamos o nariz para atravessar primeiro a onda da doença, né? Tivemos que furar uma onda, furar 2 ondas, agora vamos tapar o ouvido também para essa barulheira infernal que está tendo, mas nós vamos sair do lado de lá. E a economia já está saindo do lado de lá, já saiu do lado de lá. Eu estou muito confiante que nós vamos atravessar. Se no ano passado, que era o caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. O problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer. Tá aí a declaração do ministro Paulo Guedes, acho que fala muito, né, sobre esse momento, não só essa frase, mas tudo que vem junto aí quando você fala em tapar os ouvidos, talvez por isso se acha que não tem problema, né? Porque está todo mundo sentindo impacto, está todo mundo fazendo suas contas em casa. A gente comentou isso aqui antes, né, antes dessa entrada agora, comentando sobre essa questão do combustível e o ministro falando de consumo de combustível bombando, consumo de energia elétrica bombando, e para isso bombar, as pessoas precisam ter dinheiro para pagar, né? E a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte dos brasileiros. E fica muito evidente que os ouvidos estão tapados mesmo. Exatamente. E também que existem Brasis diferentes. Porque quando a gente fala de um trabalhador que recebe um salário mínimo, que paga uma conta de água alta, uma conta de luz altíssima, o combustível lá em cima, R$6 aqui em Manaus, em São Paulo, R$7 o litro do combustível. Uma carne caríssima. Tudo aumentou, o dólar aumenta e, consequentemente, ferra vários outros setores aqui. E se fala em fechar os ouvidos e a sensação de fato, é essa. Porque o brasileiro ele fica tentando lidar com isso. A quantidade de inadimplência cresceu, e não cresceu por desonestidade, não. Cresceu porque não tem como, a conta não bate no fim do mês. E me parece uma declaração tanto quanto desrespeitosa, você tapar o ouvido, mergulhar e se passando pelas próximas ondas, porque tem muita gente que está atolado, tem muita gente que já se afogou no meio dessas ondas. E é algo muito preocupante ver que está sendo conduzido dessa forma. Algum setor ou outro está bem, uma empresa pode estar bem, mas lá na ponta o consumidor, o povão mesmo,
Não está bem, não tem como estar. Nosso salário está condicionado, o reajuste do salário mínimo, ao índice de inflação. Só que todas as outras coisas que vão aumentando não estão condicionadas a esse mesmo índice. Aumentam a livre demanda. E é isso que você fala, a inflação aumenta, o salário nunca acompanha de fato tudo que vem atrás, né? A gente fala das pessoas comuns que recebem um salário mínimo, que recebem 2, elas estão apertadas, né? É uma fuga da realidade muito grande você falar isso, você fechar. Eu não sei quais índices, né? Porque é muito tecnicismo nessas horas para analisar. Eu não sei quais índices que o ministro comenta, analisa para dizer que a economia está bombando. Agora, se a gente atravessar a rua aqui, for ali na parada de ônibus, for ali numa feira, for no supermercado, for numa comunidade e perguntar dele se a economia está bombando, se está tudo bem, se está todo mundo feliz com o poder de compra das coisas mínimas, das coisas básicas, certamente, né, a gente vai saber qual vai ser a resposta. Ninguém está nadando em dinheiro, ninguém recebe aqui normalmente um salário como o do ministro Paulo Guedes, aí, que é praticamente R$31 mil, né? É uma coisa desrespeitosa, como você falou, ofensiva, né? E que acho que todo mundo que precisa estar em casa, fazer suas contas, fica revoltado com uma declaração dessa. Eu concordo nisso que vocês estão dizendo, inclusive, eu acho que até nem pelo salário, né? Paulo Guedes ele tem muito mais que o salário, né? Então, certamente a conta de luz não é um problema para ele. E para quem não tem problema em pagar a conta de luz, é muito fácil vir a público e dar uma declaração dessa. Mas foi bom a gente ter exibido um pouco mais do trecho do vídeo para entender o contexto. A mensagem dele também é boa para os investidores do ponto de vista da economia, porque fala de uma instabilidade que a equipe econômica quer enfrentar, pelo menos até as eleições. E afirma muito claro, teremos eleições. Isso nós estamos falando de alguém muito próximo a essa equipe de governo, e é uma mensagem que o mercado precisa ouvir, porque nós vimos movimentos em que o mundo todo entrou no positivo em relação ao mercado, mas o Brasil ficou para trás justamente por conta do contexto político. Me parece também que isso de tapar os ouvidos tem a ver justamente com o barulho das eleições, que tem uma coisa que eu concordo com o ministro, isso já foi antecipado. O processo eleitoral já está antecipado e já está, e de ambos os lados, né? Nós temos o presidente viajando aí o país, fazendo inaugurações, e a oposição da mesma forma. Então esse processo está antecipado. Então me parece que para o setor econômico, essa fala do ministro tem lá o seu valor no que diz respeito à continuidade e daquilo que se espera. Agora no mês de julho, eu acompanhei uma notícia na Jovem Pan, que a balança hoje, o nosso país teve um aumento na arrecadação comparando com o mês anterior, com o mês de junho, e foi significativo esse aumento. Talvez seja esse um dos critérios que o ministro esteja usando para falar dessa, que ele diz, atravessar a onda, mergulhar a onda, mas a maioria da população brasileira, a grande maioria da população brasileira que sente o peso da conta de energia, certamente se sentiu desrespeitada numa declaração como essa. E tem um ponto disso que você falou, Emanuel, que é para a gente ver a realidade que a gente está agora, né? Uma simples afirmação de que vai ter eleição, a gente precisa comemorar de algum ponto de vista, né? Para ver, acho que isso é um retrato bem do que a gente está enfrentando agora. Isso é uma sinalização que para o mercado ela é positiva. Você dizer que é algo que é garantido, que é constitucional, que foi tanto uma luta da população brasileira lá na década de 80, agora está garantido. Mas tem um outro ponto também que afeta muito a gente e às vezes fica fora do nosso entendimento em muitas ocasiões. Essa questão da crise hídrica, quando a energia, ela mexe com muitas outras coisas também. Ela mexe com toda a exportação do produto interno do Brasil. A gente exporta café, exporta soja, exporta diversos outros, né, insumos agrícolas e outras questões que são diretamente afetadas a isso. Então, isso também afeta muito essa parcela do mercado. Só dizer também que a gente passar por essa crise hídrica sem apresentar mais soluções, sem detalhar de que maneira está sendo feito, porque ele comemora o consumo de energia elétrica bombando, entre aspas, mas o próprio governo federal editou, né, uma norma para que os prédios públicos, para que os organismos federais ligados ao governo economizem de 10% a 20% da energia elétrica. Né? A necessidade de redução por conta da dificuldade de consumo. Sim. Isso particularmente afeta não afeta o Amazonas só no custo mesmo, né? Porque é até incoerente a gente falar que no meio de uma enchente do Amazonas, Sim, a gente pagar mais energia porque tem falta d'água no sul e sudeste.
Mas essa é a nossa realidade. Para você ter noção, depois da interligação do sistema internacional, do sistema nacional, a gente passou a entrar nessa bandeira tarifária. Se tem bastante água por lá, não paga nada mais. Aí depois vem para a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha, e a gente está no patamar 2 da bandeira vermelha. Para saber quanto você paga, é só você calcular o quilowatt, a cada quilowatt-hora, você multiplica por 9 centavos. 9 centavos é a quantidade que é acrescida ao valor que já existe. É muita conta que a gente precisa fazer, né? Muita conta e a população precisa estar atenta a isso, porque as pessoas que vivem no mundo real, elas precisam sim apertar um pouco daqui, apertar um pouco dali, para conseguir seguir em frente nesse contexto que a gente está vivendo agora. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.